Paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. Que Deus venha visitar cada lar nesta noite, que Deus venha visitar cada família, cada jovem, que Deus visite cada criança, adolescente, que Deus visite a todo ser humano que estão necessitando, e aqueles também que não necessitam de, muitas vezes assim, de um milagre tão urgente, mas que Deus visite de forma geral, de uma forma abençoada, que Deus venha visitar cada irmão que está hospitalizado, cada família que estão em casa, angustiado, triste, aborrecido, não sabe que hora que vai tocar um telefone, pode ser uma notícia ruim, pode ser uma notícia boa, mas torcemos para ser uma notícia boa. Essa semana agora, desde a semana passada, nós passamos aí sofremos também junto com a família, amigos nossos. Eles, graças a Deus, não precisou, só a mulher que foi hospitalizada, mas os três, só a mulher foi hospitalizada e os outros dois recuperou em casa desse Covid, está ainda recuperando, mas seguiu toda a recomendação médica, à risca, parou todas as suas atividades e cuidou da saúde. E nós sofremos. Não é parente, conhecemos há poucos anos, mas é um irmão, é um amigo irmão, parceiro, um companheiro nosso, um cara que já veio da nossa casa aqui umas par de vezes, e assim como aquela família, como nós também sofremos aí, tem muitos nesse momento de dor. Tem muito que nesse momento desejava um abraço e não pode ter, porque está isolado, está afastado. Muitos gostariam de ouvir uma palavra, gostaria talvez de uma visita e não pode. Então, que Deus visite esses corações. Que Deus coloque uma alegria nesse coração, mesmo vazio e triste, nessa noite, em nome de Jesus. Amados, eu quero agradecer a cada um mais uma vez pelas visualizações de nossas lives. Aí dentro de 8 dias, temos uma visualização extraordinária. Na verdade, quando já terminamos a live, já tem bastante visualizações. É um trabalho que está indo aí igual uma formiguinha, mas a gente pede a Deus e Deus vem colocando pessoas no nosso caminho, pessoas parceiras que vêm nos ajudando, e vem colocando também pessoas para assistir o nosso trabalho, para acompanhar o nosso trabalho, e nos deixam muito felizes. Isso aí nos dá uma força muito grande. E eu quero falar para vocês, mais uma vez, hoje, na quarta-feira passada, eu falei sobre a mudança do nosso cenário, sobre a decoração aqui atrás de nós, que foi um rapaz aqui de Juara, que nós tivemos no estúdio dele. Ele trabalha com fotografia, trabalha com banner, trabalha com um estúdio digital. Vocês sabem como é que funciona. Ele faz vários trabalhos, folheto, banner, foto, muita coisa. É um cara super humano, de um coração grandioso. E aí eu pedi para ele algumas informações, fiquei até surpreso, porque ele assiste as nossas lives também.
E ele orientou a gente a mudar o nosso cenário e tal, e nós mudamos, mas eu não falei no nome dele, até porque eu não tinha falado nada para ele. Mas hoje, aí nessa semana agora, nós dois conversando, ele assistiu a live, e muito obrigado pelas suas palavras e tal. E ele falou, vou presentear você, manda uma foto sua aí que eu vou presentear para você fazer um banner, divulgar sua live aí na próxima quarta-feira. E ele fez, vocês podem observar, ontem eu tinha um no status, era eu mesmo que fiz aqui, nesses programas grátis da internet, online, e quando eu abri, ontem ainda eu abri o Zap, eu cheguei a chorar, sério, né? Eu vi aquele profissionalismo, aquela beleza de imagem ali, eu mais a Silvana, aquela perfeição toda. A nossa live se chama Águia do Fiel, estava lá até uma águiazinha ele fez, né? E toda colorida, linda, linda. E aí ele presenteou nós com esse banner, né, que nós divulgamos aí, e eu disse para ele que eu ia falar do estúdio dele aqui hoje, e eu quero agradecer aqui em público, de coração, que Deus continue iluminando, abençoando, prosperando na vida desse rapaz, que se chama Edson Santana, muito conhecido aqui em Juara, né? O estúdio dele se chama Digital Produções, aqui em Juara. Caso alguém tenha interesse no trabalho dele, está aí no Face, né? O trabalho que ele fez para nós está no meu Face, José Campos. Você pode dar uma olhada lá no perfil que você vê, na linha do tempo. Caso alguém tiver interesse, precisar de um profissional na área de digital, é só entrar em contato. Entre em contato comigo, daí eu passo o telefone seu para ele, o Edson, e o Edson liga para você ou entra pelo Zap. Não estou ganhando nada com isso, eu já ganhei, tá? Eu já ganhei. O carinho dele. Eu já ganhei o carinho dele, eu já ganhei a imagem dele. Muito maior do que a imagem dele foi ele assistir nossas lives, né? Para nós e só dele falar para os amigos dele, ó, lá tem uma live e tal, assiste lá na quarta-feira, ou assiste no decorrer da semana, já nos deixa muito felizes. Mas é isso aí, para nós continuar com a nossa live, vamos ouvir um hino, como é de costume. E o tema da nossa live hoje, nós vamos ler em Jonas, capítulo 1, até o versículo 1 e o 2. Capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jonas, que a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Aqui nós vamos falar, o tema nosso hoje é a desobediência de Jonas e o propósito que Deus tinha na vida de Jonas. Nós vamos ler hoje em Jonas capítulo 1 e também capítulo 2. É uma história bastante bonita, porém uma história que nos traz aí um motivo de reflexão, nos traz aí uma necessidade de fazer uma análise de consciência, de saber se nós estamos andando conforme Deus quer, se nós estamos na presença de Deus ou se nós estamos fugindo de Deus. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele não desiste de nós, tá? Ele não desiste. Daqui a pouco nós vamos falar, tem aqui mais um versículo da Bíblia que eu vou ler. Deus, Ele é o Criador, nós somos filhos de Deus, Deus quem nos criou, então jamais um pai desiste de um filho. Nós temos nossas meninas, minha filha, o ano passado veio morar com nós, veio trabalhar aqui, a gente tinha um negócio aqui em Juara, e esse ano
E aí no final do ano a gente fechou, e esse ano ela foi embora. Mas eu nunca desisti dela, tá? Faça sol, faça chuva, mas um pai ou uma mãe não desiste do filho. Então, quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus precisa que nós realizamos algo para Ele, jamais Ele vai desistir de nós, tá? Vamos lendo e vamos conversando para nós entender melhor. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A vocação de Jonas, pregar a palavra de Deus. Jonas já era profeta. A sua fuga, quando Deus determina um trabalho para Jonas, e Jonas sente medo, ele sente inconfiante, ou Jonas não sente tão confiante no poder de Deus, onde Deus determinava que ele fosse, e ele resolveu fugir. Só que Jonas esqueceu de uma coisa: Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Podemos fugir, Deus já está lá na frente nos esperando. Para onde nós for, o olho de Deus está sobre nós. As mãos de Deus estão sobre nós, para nos proteger ou para nos castigar, para cobrar, para repreender, porque Ele quer o melhor do seu filho ou dos seus filhos. Vou ler bem pouquinho aqui para não ficar muito desgastante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amita, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Veja só, olha a inocência de Jonas, ou como o diabo trabalha na vida de um ser humano. Eu fico me perguntando a respeito de muitos crimes que acontecem, de diversas naturezas. Não estou aqui para julgar crime de ninguém não, porque eu não sou juiz. Estou falando na questão de diversos crimes, com diversas naturezas. Esses cidadãos que praticam esses crimes, nesse momento, eles recebem uma cegueira maligna tão grande, que eles não conseguem perceber que aquele trem vai dar tudo errado no final. Eles vão acabar presos, outros vão acabar mortos na fuga. Se foi roubo, vai acabar perdendo o que roubou, não importa o que for. Você está me entendendo? Vai virar em nada. E ainda muitos vão perder a vida. Outros vão para a cadeia. É um transtorno geral. E ainda mais transtorno para quem foi a vítima, para os policiais e tudo mais. Mas essa cegueira, ela vem do diabo. É uma cegueira maligna que naquele momento vê que vai dar tudo certo. Vai lá, vai fazer o crime, vai sair de boa, vai lá no vai ficar por isso mesmo. Mas não, o diabo é sujo, o diabo é terrível. Quando ele põe na cabeça de alguém para fazer uma coisa errada, ele mostra uma solução fantasiosa para aquela pessoa, que se torna uma ilusão. E é um trem tão forte que qualquer pessoa pode falar para o ser humano: isso vai dar errado. Ele não quer nem saber. Na cabeça dele não vai.
Mas por quê? O diabo está trabalhando ali para destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, ele destrói a vida do ser humano. Ele rouba o espírito de bondade que aquele ser tem por dentro. Esse é o dilema de Jonas. Deus chega em Jonas. Por que Deus procurou Jonas? Jonas era um profeta temente a Deus, porque senão Deus já não usava ele como profeta. E naquela região tinha uma cidade por nome Nínive. Na Bíblia não fala quantos quilômetros dava de distância de onde Jonas morava. Mas era uma cidade por nome Nínive. E aquela cidade era muito grande, era enorme. Era Só que aquela cidade estava tão tomada pelas malícias, pelo pecado, pela impunidade, pela criminalidade. Estava terrível, não dava mais para continuar daquela maneira. Tanta coisa errada que já atingia Deus. E Deus tinha um propósito. Ou salvava aquela através de Jonas, ou destruía aquela cidade, assim como ele destruiu Sodoma e Gomorra, assim como ele destruiu na época. Mas naquela cidade, com tudo aquilo que tinha ali de malícia, de pecado e tudo mais, mas com certeza tinha alguém do bem. Então Deus resolve enviar Jonas para dar uma chance para aquele povo daquele lugar. Você vai lá, a palavra de Deus, você vai falar sobre a minha pessoa, você vai falar sobre a verdade, sobre o conserto, sobre a salvação. Mas o negócio era tão feio que Jonas sentiu medo. Jonas não teve fé naquela hora. Ele abalou. Tem aqui eu fazendo um estudo, eu peguei alguns dados que falam em Jonas 1, do capítulo 1 até o 3, né? Por que é que Jonas fugiu do mandato de Deus? O livro de Jonas relata uma história fascinante com uma mensagem poderosíssima. Jonas recebe a ordem divina para que fosse a Nínive e clamasse contra ela, porque a sua malícia havia subido até Deus, tá? O pecado, as transgressões daquele povo já tinha chegado a Deus. Jonas escolhe a missão, acolhe a missão. Jonas recebe então a missão. Jonas teve dois privilégios. Primeiro, Jonas se agrado aos olhos de Deus. Deus olha para a terra e vê Jonas, a pessoa ideal para ir naquela cidade que já era um privilégio para Jonas. E confia nele. Jonas, você vai lá, você vai pregar, você vai falar. E eu vou operar sinais e maravilhas. A outra missão é que Jonas ia em uma cidade perigosíssima, em uma cidade que já se considerava perdida, ia resgatar daquela cidade todos os valores moral e ética daquela cidade. O que daria para Jonas uma felicidade enorme por ele ter conseguido com êxito aquele trabalho evangelístico tão abençoado e próspero. Mas acredito eu que o diabo, vendo aquilo, vendo aquela conversa com Deus, de Deus com Jonas, o diabo então, enfurecido, tenta atrapalhar os planos de Deus, desviando o pensamento de Jonas, colocando medo no coração de Jonas, tirando a fé e a confiança que o Jonas tinha. E aí vem a solução mais errada.
foge. Você vai fugir da presença de Deus? Deus está aqui? Não. Deus está em todos os lugares. Em todos os momentos da nossa vida, não importa onde nós estamos, Deus está ali presente. Só que naquele momento Jonas não percebia essa coisa. Veja só. E aí Jonas foge. Só que mas, além de ir para Nínive, além dele ir para Nínive, neste cenário, a pergunta que não quer calar: por que é que Jonas fugiu, se podia ficar na sua casa no silêncio? Será que ele não tinha coragem de ficar e ignorar a ordem de Deus? Nínive, localizado e modo dos ninivitas. Era uma das maiores cidades do mundo antigo, a capital do domínio assírio, uma cidade pagã, o centro de crime e violência. Veja só o que eu disse, né? O centro de crime e violência, por tão perigosa que era a cidade. Era uma cidade cheia de mentiras, rapinas, maldades, violência, assassinatos, roubos, adultérios, feitiçarias e etc. Está escrito lá em Naum, no livro de Naum, capítulo 3, verso. O povo de Nínive, nos tempos de Jonas, torturavam os profetas que pregavam Deus monoteísta. O povo era conhecido como ladrões, invadiam e despojavam outras regiões. Os ninivitas eram conhecidos como povo sanguinário, cortavam pés e mãos, orelhas, narizes e vazava os olhos dos cativos. Faziam pirâmides de cabeça dos prisioneiros, serravam as pessoas ao meio, fazia escalpo, jogava óleo fervendo, quando não arrancavam a pele das pessoas vivas. Era um povo terrível. Entenda agora por que Jonas fugiu daquela cidade. Naquele momento, o diabo, como queria que Jonas afastasse daquele local, então tudo que ele colocou na cabeça de Jonas era só as dificuldades que ele ia encontrar. Jonas não conseguia ver que Deus estava presente com ele. Eu só quero citar aqui algumas partes. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus já tinha enviado um anjo na frente para dentro daquela cova. Os anjos teve que ficar de boca fechada. Tem alguns estudos que falam até que os leões jejuaram, pois não comeram e nem beberam. E Jonas ainda usou alguns leões como travesseiro para dormir. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo ardente, Deus já tinha colocado um anjo dentro, antes deles caírem lá dentro. Pois daí a pouco os caras que jogaram já morreram com a caloria, e quando voltaram, outros voltaram para ver, foi até o rei e disse: rei, jogamos 3 pessoas lá dentro e tem 4. Tem 4 lá dentro. Porque Deus havia encaminhado um anjo ali. Quando Deus envia Jonas à cidade de Nínive, Deus também já tinha enviado um anjo na frente. Deus já estava na frente fazendo um trabalho humano, um trabalho de recuperação. Jonas só ia ali concretizar o que seria
da parte humana, da parte do ser humano. Mas não, ele achou melhor fugir. Então nós vimos aqui que Jonas começa a descer cada vez mais. Quando nós começamos a querer fugir da presença de Deus, quando nós queremos buscar um recurso que não é do agrado de Deus, quando nós começamos a transgredir contra os mandamentos de Deus, a nossa tendência é afundar cada vez mais. Porque Jonas desceu para pegar um navio. Foi até Jope, desceu até Jope, depois desceu para dentro do navio. E de dentro desse navio ele ainda desceu para o porão, para mais fundo ainda. E aí Deus olha para Jonas e diz: você vai descer mais um pouquinho. Você está achando que vai descer para fugir de mim, mas você vai descer mais um pouquinho. No final vocês vão entender por que Jonas desce mais um pouco. Só que aí Jonas já desce por permissão de Deus. Quando Jonas desce pela última vez para arrepender dos seus pecados, para arrepender das transgressões que estavam cometendo ao fugir da presença de Deus, ao fugir de uma ordem que Deus havia determinado, aí Deus desce ele para ele se santificar, para que Jonas pudesse se arrepender, pudesse buscar a Deus, suplicar a Deus. E aí Deus resgata Jonas, mas resgata arrependido. Deus resgata Jonas com o propósito de cumprir a missão a qual lhe tinha recebido. Naquele momento, Jonas pensou que estava tudo certo. Está tudo maravilha, que beleza. Já fugi da presença de Deus, passei em Jope, já estou dentro do navio, vou lá para o porão, vou dormir, descansar e deixo o navio embora. Daqui a pouco estou em Tarsas. Mas o que Jonas não lembrava naquele momento, que Deus já estava lá naquele porão esperando ele. Por que fugir da presença de Deus, meu amigo, minha amiga? Por que buscar um refúgio tão longe? Se o nosso refúgio é Deus, se nós já estamos na presença de Deus, nós vamos sair da presença de Deus para quê? Não vamos conseguir. E lá estava Deus ali, naquele porão, já esperando Jonas. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não adianta fugir para lado nenhum. É você. Eu quero você. Nós falamos aqui em uma live, até a Silvana que ministrou a palavra, foi sobre Davi. Deus tinha um propósito de Davi, Deus queria Davi como rei. Deus tirou, manda ungir Davi primeiro. Unge aquele menino. Entre todos os irmãos, Davi estava para o mato, no pasto, fazendo ovelha. É ele, eu quero é ele. Chamaram Davi, Deus coloca uma enfermidade no rei. Vai Davi tocar uma harpa para acalmar a alma do rei, para que Davi fosse se preparando, fosse se fortalecendo, fosse conhecendo e aprendendo como seria o rei, como um rei administrava, para depois Deus colocar ele ali. Quero falar um negócio para você, em nome de Jesus. Se Deus tem um propósito na sua vida, meu amigo, se Deus tem um propósito na sua vida, minha amiga, não tenta fugir, porque Deus não vai desistir de você. Aleluias. Eu falo com a fé de Abraão. Eu falo com a certeza do que eu estou falando nesse momento. Não adianta você fugir, porque quanto mais fugir, pior vai ficar a situação. Se você sente a presença de Deus na sua vida, se Deus te cobra algo,
Se Deus quer algo na sua vida, faça. Se entregue para Deus. Porque se você fugir, Deus não vai desistir. Ele vai te esperar. E Ele vai te seguir. Ele vai me seguir. Seguir a Silvana. Se Deus tem um propósito na nossa vida, o tempo que passar, vai cumprir. Vai cumprir, é o propósito dele. Disse aqui no início da live, Deus não desiste do filho. Pai também não desiste. Glorificado seja o nome de Jesus. Amigos, continuando aqui com Jonas, nós vimos aqui no capítulo 5, no versículo 5, perdão, capítulo 1, ainda estamos no capítulo 1, no versículo 5. Jonas se encontrava deitado, dormindo no porão do navio, e Deus trabalhando, incansavelmente. Jonas, não vou desistir de você. Eu escolhi você para ir em Nínive. É você que vai lá salvar aquele povo, porque eu não quero acabar com aquele povo. Eu não quero destruir aquele povo. É você que vai. Então temeram os marinheiros. Aí veio uma tempestade muito forte. Eu estou pulando alguns versículos aqui para não ficar muito longo, tá? Então, enquanto Jonas dormia, veio uma tempestade enorme naquele mar, e o mar ficava cada vez mais agitado, mais bravo, e os marinheiros, com medo daquele navio afundar, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amados, estamos vivendo um momento terrível no mundo. Não quero falar aqui em questão política brasileira, mas quero falar aqui em questão de seres humanos. Esse é o nosso objetivo da nossa live. Seres humanos. Todos têm um valor imenso na presença de Deus. Todos merecem a salvação, merecem uma vida digna, uma vida de paz, com saúde. E o mundo hoje vive um caos com essa pandemia. O que já era terrível lá para fora, sobre guerras, terremotos, fome, peste, ainda ficou pior. O Brasil, que só tinha fome, peste e uma guerra fria entre pessoas, ficou também um caos com essa pandemia. E eu quero te dizer, Deus tem um propósito na vida de alguém para falar a verdade. Só que nós vivemos um momento que muitos têm medo de falar a verdade. A verdade que Deus determina, não é qualquer coisa assim, é o que Deus determina para ser falado. Mas muitos fogem da presença de Deus, porque vivemos em um mundo tão perigoso, em um mundo tão pecaminoso, que hoje se levantar um profeta de Deus e falar a verdade do que o mundo precisa ouvir, do que o povo precisa ouvir, ele corre risco de vida. E Deus sabe disso. E vou te dizer uma coisa.
enquanto os enviados de Deus não ocuparem os seus lugares e falar aquilo que Deus tem, transmitir a palavra de Deus para o povo, para que Deus entre com providência, as coisas ainda vão ficar pior. Vocês observam que o mar ficava agitado, o povo jogando as riquezas que tinha dentro do navio para o mar, jogando os equipamentos, tudo que tinha para ficar mais leve aquele navio, e o mar ainda ficava mais agitado. O que está acontecendo hoje? Quantas empresas estão falindo por causa desse paradeiro? Quantos comércios estão falindo por causa... Quantas pessoas estão passando fome, fome mesmo, de verdade, por causa desse paradeiro, perderam os empregos, às vezes receberam um auxílio, outros não receberam, às vezes recebem uma cesta, outros não recebem. Tem muita gente passando fome, passando necessidade. Quando tudo isso passar, vem a crise financeira. É os são por uma desobediência tremenda. O ser humano perdeu o temor a Deus, o ser humano perdeu o respeito por si próprio, pelos outros, não se segue mais os 10 mandamentos. Eu tenho em mente os 10 mandamentos, a Bíblia é toda escrita e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrita pelos homens, mas o Espírito Santo de Deus que inspirou. Mas os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos têm um valor muito maior do que a Bíblia toda. Veja só, Deus escreveu as pedras, entregou para Moisés. Depois Moisés, irado, quebra as pedras, e aí Deus fala, você faz as pedras e eu escrevo novamente. Então as letras, a caligrafia dos 10 mandamentos, original, do primeiro, foi escrito com a mão de Deus. Assim como foi construído o mundo, foi a terra, o mar, os pássaros. Você está entendendo? E o povo esqueceram dos 10 mandamentos. E tudo isso parece que não, mas chega até Deus. Atinge a santidade de Deus. Atinge os céus, abala a santidade espiritual da divina Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira tão grande. Ele deu Jesus Cristo, Filho dele, para morrer naquela cruz por salvação de todos. E parece que isso aí não foi nada, já esqueceram de tudo isso aí.